Olá, meus amigos, vamos aí começando mais um Sala de Visitas desta noite, de quarta-feira, com uma convidada super especial. Vamos aqui receber a jornalista da Bandeirantes, da TV Band e da Rádio Bandeirantes, a Sheila Magalhães. Vamos lá? A nossa convidada chegou. Vou adicioná-la para agora começar o nosso bate-papo. Agora a nossa música vai parar. Opa, como vai? Olha, primeiramente eu quero saber se o meu som tá bom para você. Consegue me ouvir? Para mim tá ótimo o som. Você consegue me ouvir bem? Sim, consigo te ouvir, sim. Bom, tem uma galera Então tá chegando bom. aqui. Quem puder também dando feedback, isso vai nos ajudar, né? A gente vive do feedback, correto? Ah, é, claro. Bom, a minha gratidão total por você aceitar o convite. Muito obrigado. Ah, imagina, que isso, Thiago. Eu que agradeço. Sempre gosto muito de poder falar da nossa profissão, compartilhar experiências, ouvir um pouco. Eu sou uma apaixonada por essa profissão, então para mim é sempre um prazer. Bom, eu confesso que quando você aceitou, fiquei muito surpreso. Não somente como um fã assíduo da programação da Band, do seu trabalho, mas sim, eu olhei assim, nossa, que sinal de humildade. Parabéns, muito obrigado. Imagina, eu adoro esse contato, acho ótimo. Acho que é isso, acho que é uma troca super importante, troca de experiência. E eu acho que, assim, especialmente num momento tão difícil, assim, desses últimos anos, né? Nossa profissão vem sendo muito desafiada, assim, a gente vem sendo muito desafiado pelas novas tecnologias, pelas novas abordagens, pelo momento do país, pelo momento político, mas tem sido ao mesmo tempo assim muito saboroso, de muito aprendizado e bom para a gente refletir sobre a nossa profissão. Então, esse é um espaço, inclusive, ótimo para a gente fazer isso, sabe? Então, eu que Perfeito. agradeço o espaço para a gente conversar sobre jornalismo, sobre rádio, sobre TV, enfim. Bom, a gente vai começar com aquela pergunta, como tudo começou? Como é que surgiu a parceria sua, que é maravilhosa? Você e o jornalismo. Como veio a ideia? O que a motivou? Você sabe, Thiago, que eu sempre fui muito boa aluna, de verdade, assim, em todas as disciplinas, mas eu sempre gostei muito de escrever. Eu sempre gostei de fazer redação, sempre gostei de história também, de geografia, das áreas, assim, de humanas, mas eu sempre gostei muito de escrever, eu sempre gostei muito das aulas de literatura, então eu sabia que meu caminho ia ser esse, né? Não ia ter muito jeito. Por mais que eu também gostasse de outras todas as disciplinas, mas eu gostava especialmente de escrever. Assim, eu tinha uma máquina de escrever, era do meu pai, na verdade, e eu adorava ficar aqui. Meu pai fala assim, você falava que você ficava maquinando, porque eu queria sempre brincar de estar escrevendo alguma coisa. Quando chegou na fase assim do que hoje é o ensino médio e na época era o colegial, eu já tinha muita convicção assim de que eu ia querer fazer jornalismo. Eu lembro de fazer coisas do tipo ficar na porta de casa com um gravador, eu tinha um gravadorzinho assim, eu queria entrevistar as pessoas na minha rua, Olha, sabe? E incomodando, né? É, mas, enfim, então isso já existia em mim, e aí quando chegou na hora de decidir, no último ano, aí eu comecei a ficar meio em dúvida. E acho que é muito normal, é muito natural, né? Porque é uma decisão muito difícil de você tomar ali aos 17, 18 anos. Eu comecei a ficar em dúvida e aí comecei a pensar em medicina veterinária, química, outras coisas, ciências sociais. Eu acabei, inclusive, até prestando medicina veterinária. Eu adoro animais, mas imagina, eu adoro os animais vivos, saudáveis e bem. Eu não posso ter sangue, eu ia desmaiar, não ia ter a menor condição de eu ser médica veterinária. E aí eu acabei prestando jornalismo entre essas carreiras, sim. passei e passei no vestibular em alguns lugares e tal, e comecei a cursar e comecei a trabalhar muito cedo, ter contato assim com a profissão muito cedo. E isso me ajudou demais, mas foi mais ou menos isso a escolha. Gente, desculpa, eu falo muito, então me interrompa, tá? Mas eu preciso do convidado falando muito. Inclusive, a galera está perguntando, Sheila, qual foi a faculdade, qual foi a instituição? Eu fiz Casper Libero. Sim. Eu fiz Casper Libero em São Paulo.
Fica ali na Paulista, no prédio da Fundação Gazeta. Bom, e a partir daí que você se formou, tudo certinho, qual foi o primeiro desafio, né? O desafio é conquistar um emprego, no caso. Você sabe que, assim, eu quis trabalhar muito cedo. Então, eu quis, no primeiro ano já de faculdade, estagiar. Então, logo no primeiro ano da faculdade, eu fiz um estágio que era vinculado, assim, quem faz Casper Libre está no mesmo prédio onde fica a TV Gazeta. Então, tem uma espécie de consórcio, de parceria, assim, entre a faculdade, nem sei se ainda tem, entre a faculdade e a TV Gazeta, em que os estágios são facilitados. Então, eu fiz um estágio lá de 6 meses na TV Gazeta. Depois eu fiz um estágio de mais 6 meses na agência de notícias Reuters, mas era tudo muito incipiente, assim, era escrever textos muito, muito básicos, muito simples, ainda com uma altíssima supervisão, então era algo muito, muito inicial. E aí no segundo ano de faculdade, eu comecei a trabalhar na Rádio Bandeirantes, e foi aí que de fato começou a minha paixão por rádio e a minha história em rádio. Então eu estava com 19 anos no segundo ano da faculdade, e comecei em rádio. E eu comecei como estagiária, imagina, também com algo, com contato inicial com a profissão, que é checagem de informação, verificação de informação, muito, muito básicas, assim, do trânsito, da situação nas estradas, de ligar para corpos de bombeiros e verificar informação sobre incêndios, sobre acidentes, que pode parecer algo muito básico para quem está começando, mas hoje, olhando em perspectiva, eu vejo o tamanho da importância, e sim, isso já é um primeiro desafio de carreira. Você fala, mas é um trabalho só de checagem de informação, e ele é fundamental para o que a gente faz, sabe? E aí, porque é ali que você aprende também a fazer as perguntas, sabe? Eu lembro de uma história, eu estava vendo o trânsito eu era responsável por verificar o trânsito no sistema Anchieta Imigrantes, Sim. que faz a conexão entre a capital paulista e o litoral de São Paulo. Aí eu, muito novinha, né, daí eu liguei lá no lugar, que era Ecovias, ainda é Ecovias, que é a concessionária responsável. Ah, tem congestionamento? Tem um ouvinte aqui falando que tem congestionamento? Tem sim, quilômetro 18. Eu, tá bom, obrigada. Desliguei. Aí meu chefe estava do lado. Por que tem congestionamento? Eu não perguntei. Liga de novo. Então, tem congestionamento no 18, mas por quê? Porque tá passando uma carga ultra pesada, uma carga superdimensionada. Falei, tá bom, obrigada. Desliguei. O meu chefe. Tá passando uma carga superdimensionada? De quê? Oi, não sei o que é a Sheila, da Rádio Bandeirantes e tal. Então eu liguei, tem congestionamento e tal, porque tem uma carga superdimensionada, mas o que é? São turbinas. Desliguei. É turbinas? Indo de onde para onde? Veja, naquele momento, ele estava me ensinando a fazer as perguntas para chegar numa notícia. E a notícia era que aquele era um transporte de turbinas. E era o primeiro transporte de turbinas entre o Porto de Santos e o aeroporto. Veja que com uma informação tão básica, que era um congestionamento numa estrada, você com as perguntas adequadas consegue extrair informação importante. Eu estou dando um exemplo que é muito simples, mas ele é muito simbólico de como as perguntas mais adequadas, você formando, e isso na nossa formação é muito importante, saber perguntar, né, ter interesse genuíno, para chegar às boas histórias. Isso vale para tudo, vale para quando você vai entrevistar uma pessoa, porque a essência da nossa profissão é ouvir histórias e contar essas histórias, dessas histórias. Então, esse foi o primeiro grande desafio na profissão, que foi aprender a perguntar, né, e transformar isso em história para ser contada. Muito bom. A pergunta que eu tenho também, são quantos anos já na carreira? Quantos anos? Isso. 20. Eu tô velha. Bom, em 20 anos, assim, quais foram as principais experiências? As principais experiências? Uau, é muita coisa, assim, mas eu falei desse desafio inicial aí que... E é curioso, né? Eu sei o quão difícil é conseguir um primeiro emprego, então eu sei o quanto eu fui privilegiada nesse sentido, dei sorte também, sabe? Mas dei sorte, assim, também não tive ajuda, indicação, nada disso. Eu peguei as faculdades, não sei se ainda hoje tem, mas no mural de faculdade, na minha época, tinha um mural com indicação de
de estágio, empresa tal procura, contrata estagiários e tal. Então eu fui atrás daquilo e acabei sendo selecionada. Mas, enfim, a partir daí, dessa experiência como estagiária, teve um belo dia na própria Rádio Bandeirantes, eu ainda estava com 19 anos, eu ainda estava no segundo ano da faculdade, eles precisaram de um repórter. Tinha faltado repórter, não tinha repórter. Assim, manda Sheila. Manda Sheila. Eu falei assim, mas eu nunca fiz. Não, mas vai fazer. E aí comecei ali a fazer trabalho de repórter, né? E depois disso eu nunca mais parei. Então me tornei repórter muito cedo. O que me ajudou na época, assim, a legislação também, hoje a gente tem uma lei do estagiário que regula isso, regulamenta essa atividade muito melhor. Então há restrições para esse tipo de atuação, mas no meu tempo não tinha. Então também você ia fazendo, vai colocando. E aí, pronto, passei assim para reportagem, fiquei bastante tempo na reportagem, na produção de programas, tudo na Rádio Bandeirantes. Fui crescendo na reportagem, me apaixonei por aquilo, e aí comecei a fazer reportagens especiais e peguei muito gosto por séries especiais, reportagens especiais, grandes reportagens com assuntos mais de profundidade. E aí em 2006 surgiu uma possibilidade de trabalhar, na época foi a Copa da Alemanha, surgiu a possibilidade de trabalhar numa emissora alemã, que é a Deutsche Welle, trabalhando para eles lá e como correspondente aqui para a Rádio Bandeirantes. E foi uma super experiência, incrível, assim, de aprendizado e de troca, de trabalhar com outra perspectiva sobre o Brasil, de vender o Brasil lá fora, um pouco do nosso olhar lá fora. Então foi uma experiência incrível. E quando eu voltei de lá, aí eu já migrei para a Band News FM. Foi ali que eu me tornei âncora. No começo era uma péssima, não que hoje eu seja incrível, mas era uma péssima âncora, péssima âncora. E aí, tanto que eu lembro de um dia assim, era ruim, novinha. Aí eu virei pro meu chefe na época e eu falei assim, então, deixa eu te falar, você me trouxe pra cá, mas eu sei ser repórter, eu não sei ser apresentadora ainda. E aí teve um tempo que até assim, eu voltei a ser repórter, sabe? Por um tempo, daí depois com um pouco mais de traquejo, um pouco mais de aprendizado, aí voltei para o microfone, me fixei como apresentadora, e aí fiquei apresentando noticiários em diferentes horários, eu sou muito pau para toda obra e eu não sei dizer não, então eu vou que vou. Me dá coisa para fazer, eu vou fazendo. E aí também fui crescendo administrativamente, assim, sabe? Aí tem uma coisa de característica pessoal também, de liderar processos e tal. Aí me tornei, ao mesmo tempo que eu conduzia, em que eu conduzia sempre algum noticiário, então sempre estava apresentando algum noticiário, mas aí também fui crescendo administrativamente, então me tornei chefe de redação, chefe de produção, e aí editora executiva da rádio. Então, esse é um resumo, assim, sabe? Da trajetória, na verdade. Nossa, muito bom. E a pergunta que eu tenho, qual é a responsabilidade de abrir um microfone, ou seja, de uma rádio? Que é um desafio também diário, né? Enorme, enorme, né? E só quando a gente se dá conta, e é fundamental que a gente tenha essa dimensão, né? Do tamanho da responsabilidade do respeito ao microfone. Porque o respeito ao microfone é o respeito a uma instituição, né? Porque a rádio não é nossa, a rádio é uma empresa. Sim. Mas é respeito, acima de tudo, ao público, né? A quem consome aquilo. Então, o cuidado, o zelo com a informação, ter a exata dimensão do quanto uma informação pode impactar a vida das pessoas, para o bem e para o mal, ter a exata noção de o quanto isso pode interferir na vida das pessoas, na rotina das pessoas. Ela pode pegar um caminho errado. Eu gosto de dar o exemplo do trânsito porque ele é muito, muito próximo, né? Ele parece muito simples, mas ele é um retrato interessante, assim. A pessoa pega um caminho errado, né? Porque ela perdeu horas no congestionamento porque, eventualmente, a informação não foi correta. Olha o tamanho, pode parecer pequeno e não é. Né? Porque você pode transportar isso para N realidade, você pode transportar isso para uma informação equivocada sobre uma vacinação, você pode transportar isso para uma informação equivocada sobre um funcionamento de um hospital. Então, assim, isso exige um grau de responsabilidade, é fundamental que a gente tenha isso em mente para que o trato seja com zelo, com cuidado, sabe? No trato da notícia.
Bom, e eu acho muito interessante a magia do rádio, que cria esse elo aqui, que é praticamente o que estamos fazendo aqui na live, né? O feedback imediato. E como é que é receber também esse reconhecimento do público, que é muito gostoso também. Olha aqui, inúmeras mensagens de elogios aqui a você, em referência à sua carreira, à sua competência. Fala um pouquinho desse reconhecimento. Cara, isso é incrível, né? Às vezes tem até medo, assim, porque eu acho muito abençoado, de verdade, assim. Eu fico muito feliz com o retorno na média, assim, das pessoas. Eu gostaria de ter muito mais tempo de responder os ouvintes, de me comunicar. Infelizmente, eu não consigo dar conta de todas as mensagens, mas é um retorno eu costumo dizer assim, que às vezes, e todo mundo tem dias assim, né, de desânimo, hoje é um dia mais difícil, e o que me alimenta, todos os dias me faz levantar é esse retorno. É saber que eu posso, uma informação correta, algo assim, contribuir para o dia daquela pessoa ser um pouco melhor, sabe? Contribuir com informação correta, ou mesmo contribuir, porque a gente sabe que o rádio ele tem um papel que é de informar, mas também é de entreter, e aí estão as rádios musicais para isso, né? E de fazer companhia, que é grande, grande, e essa aí é a característica do rádio, que enfim, é histórica, né? As pessoas estabelecem uma relação com as pessoas que estão no rádio, ele é muito familiar, né? Como ele é um veículo muito espontâneo, muito imediato, ele é 100% ao vivo, e você tem esse contato direto, esse retorno direto, ele é um veículo familiar. Então você acaba se apegando, você cria elo, você cria relação mesmo com as pessoas. Então, ter esse retorno me emociona, acima de tudo. Acho que é essa palavra, sabe? Esse retorno me alimenta, me faz ter motivação para continuar, dá sentido pelo que a gente faz, porque eu acho que a gente só é feliz mesmo na nossa profissão quando a gente vê sentido naquilo que a gente faz. Se a gente não vê sentido, vira só um trabalho para a gente fazer dinheiro. E não é isso, né? Verdade. Quando o trabalho alimenta a alma, é isso, quando a gente vê sentido. Então, os ouvintes, essa relação tão próxima ajuda a dar sentido. Ao mesmo tempo, a gente vive um momento em que as pessoas se sentem e são livres para mandarem as mensagens no tom que elas bem entendem, né? A gente sabe que muitas pessoas acabam se aproveitando do distanciamento físico e, portanto, da internet, dos canais digitais, para falarem coisas que elas jamais diriam na minha cara, né? Exato. Às vezes se torna um ambiente dos covardes, né? Então as pessoas atacam, elas falam que elas bem entendem, e isso, para quem lida diretamente com o público, mexe. Não vou dizer que não, mexe. Porque a gente está lá, a gente está falando. Eu esses dias estava conversando lá com a equipe, né? Eu falei assim, essa é uma das poucas. Eu estava tentando pensar se tem alguma outra profissão no mundo em que aconteceu o seguinte, porque isso eu vivo todos os dias, tá? Está trabalhando, um médico, está fazendo uma cirurgia. Tem 100 pessoas em torno dele falando o seguinte, você está fazendo errado. A mão que você Nossa. está colocando, está errado isso que você está fazendo aí. Isso que você está fazendo é mentira. Olha como está sua blusa, está toda torta. Nossa, seu olho torto. Hoje você não dormiu. É assim. Você tem algum advogado trabalhando com as pessoas, 100 pessoas em torno delas, e elas falando e vendo isso? É isso que a gente vive todos os dias. Eu às vezes pensei, no teatro será que tem essa reação, né, imediata para o ator, que ele está ali no palco atuando e ninguém ri, mas ninguém xinga. Ninguém xinga, né? Assim, fala, você, ninguém fala do visual, ninguém fala. E isso, assim, isso acontece com muita frequência, todos os dias, como eu disse. Mas também eu acho que, assim, é parte de um processo que é rico, que é o da liberdade de as pessoas emitirem suas opiniões, dizerem o que elas pensam. O ambiente da internet permitiu que as pessoas pudessem se manifestar livremente, né? Então, a liberdade é bom, ela é ótima, e ela tem esse preço, ela tem esse tipo de ônus, digamos assim, né? Você tocou numa questão muito interessante, né? Muito bem colocado aqui, é o exemplo do advogado, ou seja, não está ali totalmente uma pessoa ali corrigindo, enfim.
A pergunta que eu faço, a polarização, ainda mais no país que a gente vive hoje, tão raivoso assim, de parte de alguns, tem sido o maior desafio também para filtrar? Ai, Thiago, isso é ótimo, assim, sabe? Você tocar nesse ponto, porque é esse o momento mesmo, né? De paixões exacerbadas, de binarismo político, de polarização política. E isso faz com que as pessoas tenham uma leitura sempre enviesada de tudo aquilo que a gente faz, né? E, às vezes, eu respondo para alguns ouvintes, porque eu respondo mesmo, às vezes não respondo no ar, eu escrevo. Não, porque você falou tal coisa, então você deve ser, preencha a lacuna. Assim, amigo, eu só estou trabalhando. Isso aqui é só um trabalho. Eu estou aqui fazendo por campanha, eu estou só trabalhando. Eu estou só tentando transmitir informação. Então, assim, é um momento de paixões exacerbadas, é um momento em que as pessoas, às vezes, perdem um pouco. Antes de ontem, teve um artigo bem interessante do Dr. Daniel Barros, que é médico e é colunista da Band News FM, ele é psiquiatra. E ele falava uma coisa nesse artigo, acho que é um artigo que está no Estadão, e ele falava sobre notícia. E ele dizia assim, as pessoas às vezes têm uma tendência a achar que a notícia só é verdadeira ou a confiar na notícia quando ela corrobora e confirma aquilo que elas acreditam ser verdade. No mais, não é notícia. E notícia é notícia, né? Assim, às vezes não é boa mesmo. Ela não vai ser necessariamente boa. Notícia é notícia. Então, é curioso isso, né? De as pessoas às vezes quererem que a notícia simplesmente confirme a visão de mundo que elas têm. A notícia não vai necessariamente confirmar. E aí também tem uma leitura muito equivocada a respeito do jornalismo de opinião, porque ele existe, ele sempre existiu. Às vezes as pessoas vão assim, mas por que vocês não dão só a notícia, sem ficar opinando? Porque existe jornalismo de opinião, e sempre existiu. Jornalistas que opinam em todos os lugares. Sempre existiu nos jornais, nas TVs, nas rádios. Sempre existiu o jornalista opinativo. E a primeira vez não é a outra. Então, em todos os governos, da direita à esquerda, sempre existiu jornalismo de opinião. Então, eu acho curioso que nesse momento as pessoas reajam, mas não tem nada que dá opinião. Sempre teve, porque existe jornalismo de opinião, é o jornalismo analítico. E também tem as notícias, eles não são universos excludentes, eles podem ser complementares, sabe? Eles têm vida própria e eles podem ser complementares, é simples assim, ninguém precisa concordar. É só isso, sabe? Mas acho que assim, ao mesmo tempo que às vezes é chato, às vezes você fala assim, gente, mas dá para ler o mundo com todas as nuances que existem entre o preto e branco há vários tons, sabe, no meio, é possível enxergar assim, mas ao mesmo tempo, é isso que eu falei, acho que é muito enriquecedor. Tem feito com que a gente reflita sobre a nossa profissão, sobre os nossos erros, que a gente aumente o nosso grau de autocrítica também, sabe? A gente tem feito correto, a gente tem tratado e ouvido as pessoas da maneira como elas merecem. Acho que é um bom momento também para essa mudança na forma como a gente encara a profissão, sabe? De refletir, de ouvir, de dar mais espaço para os outros, mas também de filtrar, né? Também de filtrar. A gente é gente de verdade. É preciso filtrar para que também a gente não se perca no real caminho, que é o de dar informação correta e ter correção na lida e no traço, assim, com quem está acompanhando do outro lado, se é telespectador ou ouvinte, enfim, não importa. Envolve também a questão do não misturar o pessoal com o profissional também, né? Pois é, e você sabe que, assim, às vezes é muito difícil, porque, assim, a gente é gente de verdade, e eu sou uma defensora do jornalismo bastante espontâneo, sabe? Eu acho que quanto mais de verdade, mais honesto é o jornalismo que você faz, eu acho que mais próximo das pessoas fica, sabe? A gente não é robô, a gente se emociona, a gente chora, a gente ri, a gente acha engraçado, a gente não acha graça, em algumas coisas a gente fica bravo. É, Então, é natural que a gente coloque nos programas que a gente apresenta muito da gente, inclusive dos nossos sentimentos. Então, acho que isso é inevitável, acho que isso é bom porque aproxima das pessoas. A gente é gente de verdade. E isso nos conecta com quem consome, com quem está acompanhando e tal. Ao mesmo tempo, é óbvio que é preciso separar, até para criar
certa reserva e distanciamento, né? A gente vai se envolver emocionalmente com todas as notícias. É mentira que não é possível se envolver emocionalmente. É ruim, porque a gente não é robô, é isso, a gente tem sentimento, a gente se emociona com a notícia. Mas, ao mesmo tempo, essa certa reserva e esse cuidado nos permite olhar um pouco de fora. Esse olhar estrangeiro, esse olhar de fora, nos ajuda também a enxergar, a pôr a bola no chão e conseguir distinguir essas nuances sobre as quais eu falei, sabe? Acho que isso é importante. Bom, falamos aqui sobre essa importância, né, do telespectador, o feedback, e eu gostaria que você comentasse também uma coisa que é muito bacana, é também os troféus, né, os eventos. Fala um pouquinho sobre o Troféu Mulher. Como é que foi esse Troféu momento aí? É tão legal, porque primeiro que essa é uma premiação que valoriza o trabalho das mulheres no jornalismo. Eu sempre digo assim, eu gostaria que não fosse mais necessário ter um troféu especificamente para as mulheres, mas ainda para reconhecer especificamente e valorizar especificamente o trabalho das mulheres. E há mulheres incríveis no nosso mercado, né? Trabalhando. E elas já são maioria nos cursos de comunicação, nas salas de aula e tal. Elas já são maioria nas redações também, pelo que eu não conheço tanto o mercado do norte do país, mas assim, em geral, você pega Sudeste, Sul, Nordeste, você já tem redações com mais mulheres do que homens, mas no microfone ainda são poucas mulheres, né? Você olha para o eixo do Rio-São Paulo e há mulheres, mas você sai disso, dominação masculina, assim, nos microfones. Acho que nesse sentido ainda há bastante a se avançar, sabe? A conquista de espaço, a ter espaço para a atuação da mulher. Mas, e aí eu acho que nesse sentido o prêmio é muito bacana, de valorização da presença feminina no nosso mercado. Acho bem bacana. Eu não lembro mais, eu acho que eu ganhei 2, ou eu já não sei se eu ganhei 2 ou 3, em 3 edições. Eu acho que eu ganhei em 2 edições. Mas eu acho incrível, porque aí nesses prêmios também é reconhecimento do público e também, em geral, esses prêmios, eles têm, antes da etapa que tem votação de público, eles têm também uma votação de, de profissionais que são do mercado, assim, sabe? Sim. Aí é o reconhecimento completo, né? Se teu colega te reconhece, e a gente sabe como jornalista é exigente e chato, né? Se o teu colega te reconhece, o público também, cara, é um casamento perfeito, né? Então, assim, eu acho demais. E eu valorizo muito essas iniciativas que premiam jornalistas. Às vezes o jornalista, como é muito, muito crítico e tende a ser muito crítico, a gente fica meio assim, prêmio? Não, trabalho. Não, mas acho importante. Acho importante que a gente premie boas iniciativas, acho importante que a gente premie grandes reportagens. Acho legal, acho legal em toda a profissão, por que na nossa não? Bom, eu citei aqui, né, o Troféu Mulher Imprensa e também teve o prêmio Comunique-se também. O prêmio Comunique-se, que é o Oscar do jornalismo. E é um barato mesmo, porque o Comunique-se, ele é uma festa, assim, de gala. Então, é um barato o prêmio Comunique-se. É normalmente uma festa, quem já foi, teve a oportunidade de ver, que é uma festa toda, sofisticada, assim, né? Qual roupa eu vou? É meio assim. E é um barato, a gente tem a oportunidade de prestigiar os colegas, de se apoiar, né? É um ambiente em que qualquer tipo de concorrência é deixada de lado, porque afinal de contas a gente está no mesmo barco, com objetivos muito parecidos, enfim. O Prêmio Comunique, ele tem essa e ele tem uma dimensão nacional, então assim são várias etapas, o volume de votação é bastante grande, então esse é um prêmio gigante, assim, sabe? Eu acho que hoje é o maior prêmio da nossa profissão, né, do jornalismo. Tem várias categorias, então é um reconhecimento sensacional, uma organização incrível do pessoal do Comuniques. Esse prêmio no ano passado não teve, né, por causa da pandemia, Sim. e nesse ano eles vão fazer, mas vai ser remoto, vai ser virtual. Inclusive, Bom, acho que eles devem lançar nos próximos dias. Bom, eu estou citando aqui os eventos, né, que é muito bacana esse prestígio, e ambos reconhecimentos, como você disse, do público, e, é claro, em si o troféu. Fala um pouquinho, você sente saudade também desses eventos? Porque agora estamos aí na linha da pandemia. É distanciamento.
Eu sinto, até porque é normalmente o evento do ano em que eu revejo colegas que eu não vejo há muito tempo, sabe? Que estão em outras emissoras, enfim, eu ainda bem fiz bons amigos nessa profissão, nessa trajetória, sempre pude contar com bons colegas, então é sempre uma oportunidade de rever as pessoas. Acho que está todo mundo um pouco assim com saudade de alguns eventos. É, enfim, não só desse tipo, né? Mas não é hora ainda, né? Então não tem muito o que fazer. Bom, é aguardar. A pergunta É, também que eu tenho aqui também, eu separei, né? Muita gente tem curiosidade e é bom também saber um pouquinho. Como é que funciona a sua rotina? rapaz, não queira saber? É assim, ó, eu acordo às 5 da manhã, às 6 eu já chego na Band, às 6 eu vou pra maquiagem, porque tem isso, né? Eu vou pra maquiagem, pro cabelo, isso dá um trabalho, mentira. Aí das 6 às 7 eu faço a maquiagem e o cabelo, porque eu já tenho que ficar pronta pra TV. Aí das 7 às 9h20 eu fico no ar, no jornal Band News. Ah, entre 6 e 7, enquanto eu tô fazendo cabelo, maquiagem, eu tô lendo jornais, me preparando para entrar no ar, conversando com o editor do jornal, que me manda já, às 6 da manhã ele já me manda assim no WhatsApp tudo que vai ter no jornal, o que ele previu, daí a gente já mexe, a gente já inverte coisas, não, vamos por aqui, vamos mudar ali, aciona Brasília para isso, aciona o Rio. Aí eu já leio os relatórios das praças, porque as nossas praças, a Band News FM está em 12 capitais, eles mandam para a gente todos os dias, logo cedinho, o relatório daquilo que é assunto, que é pauta, que é notícia no dia em cada uma das cidades, então já leio todos, já vejo o que tem de importante, leio os jornais, então tudo isso enquanto estou lá fazendo a maquiagem e o cabelo, nesse horário, desde que eu acordo até às 7 da manhã, às 7 eu vou para o ar, fico no ar no jornal Band News, que é em rede nacional das 7 até às 9h20, emendo, nem saio do estúdio, das 9h20 até às 11 eu faço o Band News São Paulo, que é um noticiário local para São Paulo, e aí corro, atravesso alguns passinhos assim, vou de um estúdio para outro e Maratona. É uma apresento Manhã Band maratona. News, é uma maratona, daí eu apresento Manhã Band News no Band News TV das 11 ao meio-dia. Meio-dia eu respiro, almoço, e aí eu uso toda a parte da minha tarde e noite para a parte mais executiva, gerencial, da rádio. E aí o que eu faço é um trabalho muito mais executivo, mas tem a ver quase com a administração de empresas, porque aí eu cuido muito menos de jornalismo, mas eu cuido muito mais da parte ou estratégica da rádio. Então, enquanto eu tenho ali os chefes de redação que estão dedicados ao que está no ar no momento, ou o que a gente está fazendo naquela hora, eu estou aqui pensando o que a gente vai fazer no fim do ano. Então, eu tenho quem que a gente vai contratar para 2022, como que eu vou fazer o orçamento para 2022, como é que eu vou encaixar tal coisa no faturamento da rádio, financeiro. Eu tenho reunião com cliente, com comercial, então aí toda a parte da tarde e da noite aí é a minha vida executiva. E pronto, daí eu chego em casa depois das 7 da noite, normalmente. Bom, achei uma pergunta aqui muito bacana, interessante, olha só. É. Estão perguntando aqui, como é feito o processo de produção de TV e rádio? Quais são as diferenças? Ah, muitas, viu? Porque assim, em TV, eu tenho uma experiência em TV muito mais recente, né? Então, a minha vida foi no rádio, minha formação é em rádio. Mas eu tenho tido contato com TV, especialmente de um ano para cá. Em TV você depende muito mais de muita gente, né? Tem muitos processos e muita gente envolvida. A rádio tem muito menos gente. E, e a gente acaba fazendo muita coisa ao mesmo tempo, que é ótimo, porque a gente cresce uma enormidade, assim, sabe? O processo de produção de um noticiário em rádio, ele hoje, a gente consegue, por exemplo, o jornal das 7 da manhã, da Band News, eu tenho hoje que a gente chama de fechador, mas o editor desse jornal, ele faz a seleção das principais notícias, ele conversa com as praças, com os repórteres, ele faz o grande filtro, que é dificílimo, né? O filtro daquilo que é mais importante, ele conversa comigo, ele bate, não, vamos mais por aqui, vamos fazer isso, traz para cá. A gente tem o desafio de trazer os sotaques
a trazer a valorização das praças, de não ficar uma bolha São Paulo, Rio, Brasília, entendeu? O Brasil é muito maior e vai muito além disso tudo. Então, para a gente é importante que a gente tenha um noticiário completo que dê conta do Brasil. Então, isso a gente sempre mantém em foco. E a gente conta com esses repórteres que precisam atuar para entrar no ar e tal. Então, basicamente, a produção do noticiário, ele se dá, assim, com o envolvimento do âncora, com essa figura, que é o editor do jornal, e esse editor acaba fazendo filtro e disparando aquilo que é necessário para compor o jornal. O repórter tal vai entrar em tal horário, o repórter tal, ou o colunista tal vai entrar em tal horário com determinado assunto, conversa ali com o colunista para trocar uma ideia sobre a pauta. Mas, basicamente, hoje em rádio você tem o âncora e o editor fazendo isso. Essa coisa de, em rádio, cheguei para apresentar, esquece. Esquece, não tem isso. Cheguei para apresentar, não existe. Você põe a mão no Mão na jornal. massa. Tem que pôr a mão. O âncora é o editor do jornal. Ele dá a cara pro jornal. Ele vai falar, putz, sei lá, agora à noite, por exemplo, eu estava conversando com o editor e a gente estava pensando numa coisa para fazer para sexta-feira. Cara, vamos fazer tal coisa para sexta-feira, porque eu acho que vai ser bom, porque tem Dia das Mães no fim de semana, e eu acho que é um serviço importante para as pessoas, e não sei o que e tal. Olha eu dando spoiler. Mas, enfim, Exclusiva e aqui. aí a gente... Não, mas nem é, enfim, é uma coisa de serviço, assim, a gente estava falando sobre como muitos filhos vão visitar suas mães no fim de semana, estimulados pelo fato de os pais já estarem vacinados. É seguro? Não é? Quão seguro é? É para a gente manter o distanciamento? Qual o distanciamento? Para aqueles que tomaram só a primeira dose, é para ir visitar? Não é? Qual é a recomendação médica? Enfim, né, algumas coisas assim, pensando no Dia das Mães. Mas eu estou agora há pouquinho falando com a editora, então a gente está pensando em coisas já para sexta-feira, por exemplo. Mas é isso, basicamente, a produção em rádio, ela se dá com um grau de envolvimento que é do editor responsável por esse jornal e o âncora que tem que pôr a mão nesse jornal. Quando você fala em TV, caramba, você tem o editor, você tem o cara que preenche ali o lettering, a tarja, que aparece, que é aquelas inscrições que aparecem embaixo, né? Na TV, daí você está falando do diretor de câmera, diretor de TV, que ele vai fazer o corte de câmera, aí você está falando de um produtor que marcou as entrevistas, do editor que vai... Então, assim, é um universo de gente muito maior. Um universo de pessoas envolvidas muito maior. Mesmo redações muito enxutas, né? Porque hoje a gente tem redações muito mais enxutas do que eram as redações no passado. Mas, e ainda assim, na TV, os âncoras passaram também a se envolver diretamente na produção dos seus jornais, né? Mas é isso, você tem editores, produtores, você tem funções mais definidas na produção desses jornais, sabe? Eu acho que é isso. Uma engrenagem, no caso. Super. E aí também aumenta o grau de dependência, né? Porque uma coisinha ali fora do lugar, às vezes compromete o produto final que vai para o ar. No rádio você tem menos gente envolvida, então a chance de dar algum problema nessa engrenagem, em tese, é menor. Olha, Mas assim, então, a gente está falando de rádio aqui, rádio cada vez mais usa imagem, né? Então a gente, por causa das transmissões digitais, então esse também vai ganhando complexidade a operação em rádio também, sabe? o Ricardo tá surpreso aqui. Ricardo Nunes, ele diz o seguinte: Nossa, impressionante. A Sheila não está nos estúdios da Band. Pensei que ela morasse lá. Eu brinco, eu tenho uma caminha lá, eu estico a caminha. Não, não tô. Mas eu tenho uma vantagem, que eu moro muito perto da Band, né? Isso facilita, você não perder tempo no trajeto, facilita. Então, mas não, excepcionalmente não tô na Band, excepcionalmente tô em casa. Bom, aqui tem uma pergunta que enviaram, achei muito bacana nessa. Vou abrir aqui. Vamos lá. Vai aparecer. Thiago, eu não tô vendo as perguntas, eu consigo ver? Bom, tem muita gente mandando aqui, mas eu selecionei uma que diz o seguinte: olha só. Sheila, algum dia você não conseguiu segurar a emoção durante uma notícia? Ai, gente, isso acontece com muita frequência. Hoje aconteceu. Hoje aconteceu quando eu estava ouvindo. A gente reprisou um trecho
do que disse o Paulo Gustavo, ator, Sim, humorista, que acompanhei. morreu. É um trecho em que ele estava falando no ano passado, em 2020, falando sobre a importância do humor, falando um pouco sobre a pandemia. E hoje mesmo já me emocionei muito. Tem vários momentos, assim, vários momentos. Eu lembro, mas eu acho. Tem muitos. Eu lembro que Bom, eu dei a notícia da morte do Boechat no ar, né? Sim. Que partir o coração mais do que isso é impossível, né? Mas sabe o que eu estava me lembrando? Porque isso é uma coisa que me tira do eixo, me tira do prumo, que é injustiça. E aí teve uma vez que eu lembro, assim, que um ouvinte escreveu no WhatsApp, falando assim, eu sou taxista e eu fui preso ontem, injustamente. E aí ele falou assim, não, eu queria ir na Band contar o meu relato. Eu falei, venha. E ele foi. Minutos depois ele estava lá. Um taxista. Ele tinha ido ao shopping Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, e ele tinha ido pagar a conta. Ele estava com 3 boletos. E naquele momento teve um assalto no shopping Ibirapuera. E ele saiu correndo, porque ele se assustou. E os policiais pegaram ele. E ele não teve tempo de se explicar. Nossa. E ele apanhou muito. Ele foi colocado no camburão. E aí ele foi para uma delegacia. E ele não teve chance de falar a verdade. Ele não davam chance. Fica quieto. Fica quieto. Para de mentir. E não sei o quê. Tá. E ele foi apresentado formalmente. Sabe essas apresentações, às vezes, que a polícia faz em entrevista coletiva? Que coloca as pessoas assim, enfileiradas, mãozinha para trás, e no fundo, assim, o logo da polícia, essas coisas e tal, sendo apresentado oficialmente numa entrevista coletiva da polícia como integrante da quadrilha que foi presa assaltando o shopping em Ibirapuera, assaltando uma joalheria. Depois ele foi solto, porque ele não tinha nada a ver com aquilo. Ele estava passando para ir na agência do shopping Ibirapuera, no caixa eletrônico, para pagar conta. Um cara trabalhador, com filha, com mulher, um cara que trabalhou a vida inteira. E aí eu lembro que ele foi nesse último. E ele estava com a marca das algemas, ele estava machucado. Quando ele sentou e começou a contar a história, e com um grau de emoção, falando da vergonha ao mesmo tempo, e da injustiça, nossa, aí não me aguentei. Porque isso para mim pega muito. Então, ali, assim, o que eu lembro foi uma das grandes emoções, emoção nesse sentido, assim, era um misto de raiva, mas de uma emoção profunda, assim, de tristeza, de como isso ainda pode acontecer com alguém, sabe? Então, aquilo, por exemplo, me tocou muito. Para mim é muito presente isso. Mas todos os dias a gente tem exemplos assim. Eu também choro bastante, né? Então, mas, mas é isso, assim. Tem notícias assim que tocam profundamente, né? E é inevitável. Bom, eu gostaria também de fazer uma pergunta. Como é a convivência nos bastidores da rádio? Você, a Carla, o Megali? É um barato que a gente se dá muito bem. A gente é saudável, né? Hoje de manhã eu brinquei com a Carla, porque a Carla vai entrar em férias. Eu falei assim, Cá, você tá quase entrando em férias, você tá quase entrando em férias de mim. Porque a gente brinca, eu vou tirar uns dias de férias de você. Porque é uma convivência muito, muito intensa, né? Muitas horas naquele estúdio, e dividindo emoções, e dividindo angústias, e dividindo cobranças e tal. Mas assim, ainda bem, são parceiros incríveis. A gente se dá muito bem, são piadistas. Os 3 são piadistas, é que os 2, eu sou um pouco mais comportada, por motivos óbvios, alguém tem que ser, não é? Os 2 são engraçadíssimos, são super piadistas, então isso torna o clima muito mais leve. Ao mesmo tempo, são jornalistas assim que eu admiro, então é muito bom você poder trabalhar com jornalistas que você admira, que você respeita. E eu acho que a gente é muito complementar, o que também nos ajuda, né? A gente tem características diferentes. E que bom, esses dias um ouvinte escreveu pra mim e falou assim, nossa, muito chata perto da Carla. A Carla que é legal, porque ela é engraçada. Mas não, mas isso que é bom, a gente é diferente, entendeu? A gente é complementar, a gente não tem que ser igual mesmo.
Então, assim, a convivência é excelente. Às vezes, a gente tem uns arranca-rabos, assim, entre nós, e é normal, porque isso é normal na família, é normal em qualquer lugar. E já aconteceu, eu falei assim, ai, Megali, eu acho que fui grossa com você, né? Ele falou, foi, mas tudo bem, já tá, então tá bom. E assim, é muito rápido, um minuto depois a gente tá se falando, normal, e é família, né? E com a Carla também, ai, Carla, você tá com problema hoje? Não, não, tô bem, não tô. Então, assim, é isso, mas tem a ver com o fato de ser um convívio muito intenso. É, e de muita responsabilidade também, né? A gente sabe do tamanho da responsabilidade que é estar no ar, no microfone e no espaço que foi ocupado por quem foi, né? Que é Verdade. incomparável, que não volta, que não existe nada parecido com aquilo, eu me refiro ao Boechat, é claro, mas a gente tem a exata noção, a dimensão da responsabilidade. A gente nunca teve a pretensão, e jamais teria, e jamais conseguiria fazer algo parecido com o que ele faz. A gente está lá para fazer o que a gente tem para fazer, é outra coisa. É notícia, é uma dose de opinião, um pouco de graça, um pouco de entretenimento, mas sempre com essa dimensão, com essa noção de responsabilidade. Então, eu estou lidando com pessoas assim que são super responsáveis, são jornalistas que eu admiro, são pessoas queridas, gente do bem, que se você não ensina na faculdade, né? E a gente se ajuda muito, né? A gente costuma dizer isso, assim, âncora que divide estúdio tá lá para puxar a mão do outro, assim, sabe? Quando o outro tá se perdendo, você vai e puxa. Faltou uma palavra, você vai e insere. A gente tá para se complementar, para se ajudar. Bom, você falou dessa responsabilidade tão grande aí, que a galera está falando aqui, são herdeiros de Boechat. Eu achei interessante porque o desafio maior enfim, sabemos que o cara é insubstituível, mas assumir um horário que foi consagrado por ele é uma baita de uma responsabilidade. É enorme, mas desde sempre a gente teve a consciência de que nada pode chegar perto do que ele fez. Ele é único. Ele era único, ele é único. Nada. Então, assim, a gente não, é isso que eu falei, a gente nunca teve a pretensão ou passou pela nossa cabeça fazer nada parecido com que. Até porque a gente jamais conseguiria. Ele é isso, é único, é insubstituível, é uma combinação dessas que são raridades de aparecer em qualquer área de atuação. Que são os grandes, que são gigantes, que são os maiores. E foi o que ele foi. Então, assim, a gente tem a noção da responsabilidade, ao mesmo tempo a humildade de saber que o que a gente faz é diferente, é outra coisa, é outro produto, é outro conteúdo, é outro repertório. A gente tem muito menos experiência, vivência e repertório do que o Boechat, por isso que eu digo, é outro produto, é outro conteúdo, mas que a gente faz com muito empenho, com muita dedicação, com muita correção. E sempre, sim, quando fala assim, a gente tem uma herança, acho que quem trabalhou diretamente com o Boechat carrega muito dos aprendizados com ele, que a gente teve, e acho que o maior deles, esse é o nosso grande cuidado, é o olhar para as pessoas, é o olhar para o público, é isso. O que o ouvinte está falando, o quanto isso mexe com a vida do ouvinte, né? De quem está ali acompanhando. Acho que essa preocupação constante a gente tem essa noção e a gente tem meio que na veia por ter aprendido com ele, lidado diretamente com ele, assim, sabe? E ele era um grande defensor disso, né? Das bandeiras do ouvinte, das bandeiras de justiça e tal, de não ter político de carteirinha. Ele nunca teve político de carteirinha. Então, acho que esses são aprendizados assim que a gente tenta preservar e manter firmes no ar como norte, como DNA, assim, sabe? E posso confessar que vocês estão fazendo um trabalho muito bom, que quando a gente perde assim um grande ídolo, né? Enfim, é Ayrton Senna do jornalismo, posso dizer assim. É, Eu perdi o hábito
de ouvir a rádio, porque não tem mais graça, porque era o Boechat. Aí eu fui me acostumando com vocês, achei que, nossa, que bacana o trio. Então tá aí o resultado, né? É. Eu acho que, assim, às vezes as pessoas não percebem que às vezes elas magoam quando elas falam assim, nossa, o Boechat era muito melhor, sabe por quê? Eu também acho, entendeu? Não me Verdade. fala isso. Ele era muito bom, ele era genial, então, por que você tá me falando isso? Entendeu? Assim, eu não tô aqui pra ser melhor, eu não tô numa competição, não. Eu queria muito ouvir o que o Boechat tinha a dizer. Eu também queria. Eu te confesso, eu também queria saber o que ele tinha a dizer. Mas ele não tá aqui. Infelizmente. Então, assim, as pessoas às vezes não têm noção de que algumas coisas que elas falam magoam. Verdade. E, O peso. porque ele não era só o Boechat apresentador que elas gostavam de ouvir, não, ele era nosso amigo, que estava do nosso lado todos os dias. Eu tenho mil histórias para contar com ele. Esse cara me ajudou enormemente. Eu tenho mil histórias sobre as quais eu nunca falei, de bastidores, assim, do que ele fez com a minha vida, do que ele fez por mim, e aliás, muito recentemente, assim, sabe? Muito pouco antes, dias, semanas antes do acidente e tal. Então, assim, era um nível de convivência em outro patamar, em outra coisa. Então, machuca, né? Quando as pessoas falam assim, vocês não honram o legado, vocês não sei o quê. Enfim, é, mas acho que faz parte também do que a gente faz, que é ouvir crítica e tentar absorver aquilo que faz sentido e que pode melhorar na nossa atuação. Ao mesmo tempo, a gente também se sente muito acolhido, assim, sabe? Quando eu ouço você falar assim, e essa é uma sensação de muita gente. Eu também adorava ouvir o Boechat. E aí você fala assim, fiquei meio órfão, né? Porque assim, o que eu vou ouvir agora? E aí você começa a ouvir e tal, e vê que é diferente. E é mesmo, que é outra coisa, mas que também pode ser legal, né? Verdade. Que também pode ser bacana de acompanhar, que também pode enriquecer o seu dia, que também pode te alimentar de notícias. Então, se por um lado a gente ouviu e ouve críticas e que são parte do que a gente faz e tal, por outro lado a gente foi muito muito acolhido, muito abraçado e muito bem aceito, assim, sabe? O que para mim foi uma gratíssima surpresa e eu jamais vou esquecer, assim. Pessoas que embarcaram junto enfim, estão com a gente. E é curioso porque nessa pandemia aconteceu um outro fenômeno muito interessante. Gente que não ouvia Band News FM, gente que não sabia quem era o Boechat no rádio. Olha. Eu falei, você não sabe o que você perdeu? E, e gente que começou a ouvir a Band News FM porque mudou o horário de trabalho, porque começou a fazer o home office e tal, não consumia nenhuma rádio, começou a consumir e gostou. Então, isso nos deixa felizes, assim, sabe? De perceber que o nosso trabalho, que jamais vai ser igual ao do Boechat, ele tem importância, ele faz sentido e ele pode ser prestigiado pelas pessoas. Isso é muito bacana. Mas da minha parte, assim, eu confesso que até fiquei chateado. Poxa, e agora? Mas aí passou o tempinho, fui acompanhando vocês. Olha, estou gostando, o trio é bacana. Enfim, amigos, digamos assim, a impressão do amigo, sabe? É uma conversa que podemos dizer assim, de bar. Uma troca de ideias. Acho muito bacana essa conexão que vocês têm. Então, parabéns. Obrigada, obrigada. E é de verdade, é super de verdade. Eu conheço os dois assim há muito tempo. A gente se conhece há muito tempo, então, desde novinhos, assim, novinhos começando na profissão, isso também ajuda. A gente passa a se conhecer no olhar, a gente sabe quando um tá bem, quando o outro não tá. Isso também ajuda demais na sintonia, na química assim do estúdio, sabe? Bom, eu tô aqui com o livro aqui, né? Hoje, agora nos momentos finais aqui, o assunto é desse cara aqui. Muito, Aham. muito bacana, com ótimas histórias, e você disse que tem inúmeras histórias. Aqui, cada um jornalista falou da experiência, né? O livro Toca o Barco, maravilhoso. E eu gostaria que você comentasse alguma das experiências, histórias que você tem com o Boechat. Nossa, pode ser do livro? Pode também.
No livro eu acho que eu optei por contar as histórias mais engraçadas, porque o Boechat era uma figura muito engraçada e que me tirava muito do sério, porque era uma cabeça caótica, né? Então, assim, tem histórias engraçadíssimas. É que ele contando é um gênio para contar história, né? E ele contava a mesma história 1000 vezes e era engraçado do mesmo jeito. Mas tem histórias, assim, o Boechat tinha muito problema com perder voo e tal. E aí teve um dia que ele tinha que apresentar de Curitiba, ele tinha que pegar um voo em Curitiba para Curitiba à noite, para estar no dia seguinte às 7h30. Como eu sei que ele perde voo, como eu sei que ele esquecia e tal, eu vou achar, pelo amor de Deus, o seu voo é tal horário, não sei o quê. Você vai esquecer? Não vai. Não sei o quê. Você quer que eu te ligue um pouco antes? Bom, resumo da história, ele perdeu o voo. Ele ficou nervoso. E às vezes, quando ele ficava nervoso, eu também não ficava insistindo, não, pra ele fazer. Eu vou deixar se vira agora e troca o voo. Não ia falar isso, porque às vezes ele ficava bravo. Eu falei assim, bom, já era, né? Ele não vai mais pra Curitiba e tal. Aí ele. Desculpa, eu tô com o cachorro. Os meus cachorros. E aí eu tentei falar com ele à noite e nada pegou. Ele foi dormir, né? Foi dormir, foi jantar, ficou puto e tal. No dia seguinte, eu ligo a rádio, 7h30 da manhã. Agora são 7h30. Olá, bom dia, eu sou Ricardo Boechat, essa é a Band News FM, nós vamos ficar juntos até as 9h, qualquer coisa da matina, as principais informações do dia, todo aquele abre que ele fazia, né? E prepara o bolso, chefia, porque eu vim aqui para Curitiba, foi de táxi, deu mais de R$ 1.000. Ele começou a contar uma história no ar, do papo dele com o taxista, eu não ouvia mais, de tão brava que eu tava. Gente, não acredito. Ele pegou um táxi para Curitiba e vai me trazer. Ele chegou lá com a nota, mais de R$ 1.000 de táxi. Eu falei assim, mas Boechat, pelo amor de Deus, você foi para Curitiba de táxi? Eu falei, minha preta, porque ele me chamava de minha preta. Ou Magalhães. Ô Magalhães, Magalhães Preta, tu não falou para eu estar no dia seguinte, 7h30 no ar? Eu tava. Então, assim, não, ele era mestre em se confundir, em se atrapalhar, ele fazia várias loucuras, assim, mas era muito engraçada. Era uma convivência muito rica, mas muito engraçada. Eu tenho, acima de tudo, assim, muita gratidão por algumas coisas pessoais, assim, muita gente não sabe, mas o Boechat era um cara muito generoso e muito, muito dedicado, assim, às pessoas que estavam próximas a ele. Então, assim, eu jamais vou esquecer coisas que ele fez por mim desse jeito, assim, sabe? Desse jeito meio caótico, meio doido e tal, mas muito atencioso e sempre com todas as pessoas, né? Se é o chefe, se é o diretor, se é o estagiário, não tinha muita diferença, né? O nível de atenção era o mesmo. E isso é muito raro, né? Então, nossa, mas tem 1000 histórias, assim, emocionantes e engraçadas, mas todas sempre muito ricas, né? Muito enriquecedoras. Muito bem. Olha só, eu tenho uma pergunta também. Você citou uma coisa muito curiosa, a pandemia fez a rádio dar um boom também através do YouTube. E como é que você analisa também o jornalismo na mídia digital? Ele vai crescer ainda mais ainda? É um novo rumo? Eu acho que sim. Acho que assim, cada vez mais a gente tem uma. E que bom que a gente tenha várias plataformas para as pessoas consumirem conteúdo. Eu acho que quanto mais plataforma, melhor. E acho que de verdade, assim, prevalecerá o conteúdo de qualidade sempre. Então, um pouco importa a plataforma. Acho que o que vale é o conteúdo. Acho que o conteúdo continua sendo o rei. Se a plataforma é um celular, é uma caneta, é um tablet, se é um ventilador, não importa. Acho que o conteúdo de qualidade continua sendo acessado e continua sendo desejado pelas pessoas. Mas eu acho bom. E acho bom que em alguns momentos essas plataformas meio que se fundam, né? Assim, que elas se fundam, será que tá certo? Que elas se aglutinem e virem uma outra coisa. E acho que isso aconteceu um pouco com rádio com imagem indo para o YouTube. Há experiências diferentes, né, disso sendo feitas, assim.
Mas eu acho sensacional, porque hoje a gente, eu vejo os ouvintes mandando, porque eles mandam fotos, eu peço, eu adoro ver essas imagens, mas como é cada vez mais frequente que as pessoas colocam nas TVs de casa a imagem do YouTube do programa de rádio que elas Verdade. gostam de ouvir. Então, isso é muito legal e sempre teve muita curiosidade, assim, para as pessoas acompanharem o bastidor de rádio, né? Sempre teve curiosidade, de quem é essa voz, que cara tem essa voz, né? E eu acho legal que as pessoas possam entrar, a gente entra tanto na casa delas, né, que eu acho tão bom que elas possam entrar na nossa também, entender um pouco da nossa rotina, da nossa dinâmica. Acho que faz parte dessa troca. Para uma comunicação que tá, acho que como a comunicação cada vez mais é uma troca, né? Porque lá atrás ela é unilateral, então você tinha só a pessoa ali recebendo, né? Ela não tinha um papel ativo na comunicação. Hoje as pessoas têm, né? Elas se comunicam, elas respondem, elas dão feedback, elas xingam, elas elogiam, elas interagem, elas mandam notícia, elas mandam informação, elas contam, elas trocam, enfim. Então isso é muito, é uma troca mesmo, o que não era antes. Então eu acho que nada mais justo se a gente entra na casa delas, porque elas não podem entrar na nossa. E o, Nesse sentido, eu acho que assim, isso ajudou muito a que as mídias digitais dos grandes veículos e tal, e no caso da Band News, pudessem chegar a mais pessoas e ter mais inscritos e mais pessoas, mais seguidores e tal. Acho que isso também avança à medida que as pessoas passam a ter mais acesso à tecnologia, né? À medida que as pessoas passam a ter mais celular ou mais pacote de dados ou mais possibilidade de acesso à internet, acho que isso também amplifica o potencial de a gente chegar a um universo maior de pessoas. e o interessante também, que eu fico acompanhando, eu só vejo a primeira parte, depois eu acompanho, que fica gravado. O número de acessos é incrível. E também de pessoas em tempo real. Então, o caminho é por aí. Eu acho que sim. Acho que sim, assim, a gente tem muita gente simultaneamente acompanhando, né? Mas isso que você falou de as pessoas terem a possibilidade de não conseguir acompanhar ao vivo, mas vou lá no final do meu dia, pego no YouTube, vou ouvir ou assistir, isso é ótimo, porque dá a possibilidade de a pessoa ter o protagonismo de escolher em que momento ela vai ouvir aquilo, né? Então, ela fica mais dona, ela se apropria mais daquele conteúdo. Acho que isso também passa a respeitar o próprio horário disponível que as pessoas têm para consumir notícia. Então, as plataformas digitais permitem isso, né? Que você vá lá, perdi hoje cedo o colunista, você vai lá e encontra, você vai lá e ouve e tal. Isso é muito bom, que as pessoas possam, elas não deixam de consumir, mas elas passam a consumir no horário que é possível para elas, né? Bom, eu já estou indo já para a penúltima pergunta e esse bate-papo está rendendo muito, né? O pessoal está mandando inúmeras mensagens aqui, muita curiosidade sobre a questão do café da Carla. Muita gente Café mandando da mensagem. Carla. Mas a pergunta que eu quero fazer aqui, Sheila, é o que você tem a dizer para a galera que está chegando, para quem sonha ser jornalista, para quem quer trabalhar no rádio, qual é a dica, de acordo com as suas experiências? O que que você tem a deixar? Leia muito, preste atenção no que os outros fazem para você conseguir se inspirar e beber nessas experiências, colher, observar, aprender pelo exemplo. Isso ajuda muito a entender, a saber o que você quer ser, né, como profissional. Mas eu acho que o principal, ler e ouvir muito rádio, ler livros, porque os livros nos ajudam a melhorar raciocínio, a aprimorar a construção de raciocínio, a melhorar texto, e quem melhora texto também consegue melhorar a forma de se expressar, falando, que é o caso do rádio. E saiba que essa é uma profissão linda, incrível, em que você pode ouvir histórias incríveis, às vezes histórias tristes, mas que precisam ser contadas, porque ou elas são alertas importantes, ou porque elas são denúncias importantes, mas porque elas cumprem também um papel social. Acho que dá visibilidade para as pessoas que merecem ser vistas. Tem muitos papéis aí que estão
embutidos na nossa profissão que fazem com que essa profissão seja linda. Trabalha-se muito, então precisa ter consciência de que vai trabalhar muito e vai ganhar pouco. Essa é a nossa realidade, Verdade. a maior parte das vezes. E demora-se muito para chegar ao auge. O que é bom e ruim, né? Porque às vezes você tem profissões, sei lá, os atletas, por exemplo, eles têm o auge muito cedo, né? E às vezes a carreira, ela é relativamente curta. No nosso caso, não. O nosso auge demora. Quanto mais experiência a gente tem, mais repertório, melhor a gente vai ficando. Então, nossa, o auge do Boechat veio aos 60, né? Verdade. Então, e financeiro também. Então, a nossa profissão, para o bem e para o mal, ela demora para nos devolver financeiramente e nos devolver talvez um reconhecimento que a gente queira, seja em prêmio, seja nessa coisa do auge da profissão. Em compensação, se você pensa, pô, tem que trabalhar a vida inteira, em compensação, é uma jornada incrível, né? Cheia de história para contar. Então, mas acho que o fundamental, assim, para começar é leia muito, ouça, veja, leia, 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 porque isso ajuda muito na nossa formação, no nosso repertório. E eu sempre indico para as pessoas que eu acho que o estágio cedo também ajuda você se inserir mais rapidamente no mercado. Então, se tiver a oportunidade de estagiar, mesmo assim, você fala, mas é um estágio mais ou menos, vai. Vai, porque pode servir de experiência, você vai aprender pequenas coisas que são fundamentais para a construção de texto, para ir se inserindo no mercado e entendendo o mercado. Acho que também é importante. Claro, a faculdade eu acho super importante para a formação geral, para conhecimento da história da comunicação, de teoria da comunicação. Enfim, tenho um imenso respeito aos professores das faculdades de comunicação, mas eu acho que tem um aprendizado ali da prática que só o mercado acaba nos dando mesmo. Então, também recomendo àqueles que puderem, tiverem essa possibilidade, que busquem um estágio também durante a faculdade. Perfeito. Olha, são inúmeras mensagens aqui, é impossível ler cada uma, mas eu quero agradecer por Nós para todos que todos, estão passando aqui. Thiago. Mas a live Fala vai aqui. ficar salva. O pessoal está falando, olha, vai ficar salvo? Vai ficar salvo sim. A pergunta que eu quero fazer, a última agora, dá até a pena de desligar, não bate papo tão bom, mas a Sheila tem que voltar para a rádio ainda. É a pergunta que eu quero fazer. A pergunta que eu quero fazer, o que é o sucesso para você? É uma reflexão. O sucesso representa o que para você? Rapaz, nunca pensei nisso, não. Sucesso? Cara, eu acho. Ai, que tão difícil. Sucesso. Cara, eu acho que eu vejo um pouco do sucesso todos os dias quando eu recebo mensagem de ouvinte dizendo obrigada. Obrigada porque eu consegui vacinar a minha mãe por causa da informação que vocês deram. Obrigada porque eu consegui chegar na minha entrevista de emprego no horário porque eu peguei o caminho alternativo que vocês indicaram. Obrigada, assim. Acho que esses são. Às vezes a gente fica esperando que o sucesso seja uma coisa enorme Verdade. e deixa de olhar para as pequenas coisas bem-sucedidas de todos os dias. São pequenos sucessos que precisam ser celebrados, sabe? Acho que é um pouco isso. E a nossa rotina nos dá grandes, grandes presentes. Tem a ver com aquilo que eu falei de a nossa profissão ter sentido. Ela faz sentido, ela tem sentido. Se alimentar de sentido é fundamental, é vida, né? Então, acho que é isso. Olhar para esses momentos de momentos bem-sucedidos, de pequenos sucessos todos os dias, acho que dão a dimensão do real sucesso do que é a nossa profissão. Porque não, ela demora para vir em dinheiro, se você quiser pensar que sucesso virar em dinheiro, ai, famoso. Não, não é isso. Não é isso. Isso passa. Isso hoje tem, amanhã não tem. Isso aí. Mas poder ajudar para transformar um pouco a nossa cidade, o nosso bairro, a nossa rua, ter uma faixa de pedestre para alguém que precisa atravessar, são pequenas coisas, mas que podem ajudar a mudar as coisas para melhor. Bom, muito bom. Olha, estou encerrando aqui.
Ah, tá acabando. Mas, Sheila, muito obrigado. Olha, eu confesso que foi um presentaço para mim. E uma surpresa também quando você aceitou. E uma surpresa também em sequência por falar com você também. Então, é um presente. Eu acho que eu zerei a vida. Muito Eu que bacana. agradeço, me convide mais vezes e, enfim, eu adoro trocar essa ideia, como eu falei lá no começo, eu adoro falar, sou uma apaixonada pela nossa profissão e, se possível, se alguém quiser, eu adoro, se puder, inspirar as pessoas a seguirem esse caminho. Eu acho uma trajetória linda do jornalismo. Obrigada, Thiago, eu adorei, então me chama quando você quiser. Então tá falado então. Lembrando que a live vai ficar salva aqui no IGTV, também vai para o YouTube Thiago Comunicador e logo, logo, olha só como é que tá avançado, vai virar um podcast. Então, Uau! o pessoal não vai perder de nenhuma forma. Vários motivos para você acompanhar. Muito obrigado, hein, Sheila? Boa, obrigada. Eu que agradeço. Obrigada a vocês que estiveram acompanhando. Depois me manda pergunta, eu vou respondendo na medida do possível nas minhas redes também. Eu adoro conversar com as pessoas nas minhas redes, então fiquem à vontade para me escrever lá também. Às vezes demora um pouquinho para responder, mas eu respondo, tá bom? Beijo para Então tá vocês, falado. boa noite. Obrigada, Thiago. Tchau, tchau. Parabéns, viu, pela Muito iniciativa e pelo obrigado. trabalho. Gratidão Obrigada. total e daqui a pouco eu estou ouvindo vocês. Tchau. Tchau, até amanhã. Tchau.